Evolução dos projetores. Instrumentos ópticos. Na física, chamamos de instrumento óptico todo instrumento que tem como objetivo captar, ampliar e reduzir a imagem de objetos, como a máquina fotográfica, lupa, óculos e binóculos. Além desses instrumentos ópticos, temos o projetor de imagem, sendo esses projetores de slides, retroprojetor, episcópio, etc. Todos esses são considerados instrumentos de visão objetiva, ou seja, graças a esses equipamentos que a imagem real de um objeto pode ser ampliada e projetada sobre uma tela. Nessa época de avanço tecnológico, tudo acontece com velocidade extraordinária. Uma das tecnologias que alcançou um eficiente e rápido desenvolvimento foram os projetores de multimídia. Hoje é possível uma projeção de imagens ou vídeos possuir uma alta definição através de um projetor multimídia DLC, por exemplo. Mas nem sempre foi assim. Para que se chegasse a um produto tão eficaz, esse item passou por um longo processo de transformação. Surgimento das projeções de imagem. A projeção de imagem é bem antiga. Inicialmente eram feitas com lamparinas, onde as imagens eram pintadas manualmente uma a uma, sobre uma lâmina de vidro, e projetadas sobre uma parede ou tela branca em uma sala escura. Elas se tornaram um sucesso entre os séculos 17 e 19. Há quem acredite que essa técnica seja ainda mais antiga, por volta do ano 1000 a.C., sendo bastante simples e baseada na projeção de sombra. Para tal, era colocada uma fonte de luz como uma tocha, ao fundo, provavelmente acima de linha do chão, e em frente da mesma, mantendo um espaço vazio, era colocada uma cortina de tecido fino e branco. Entre a fonte de luz e o tecido, colocava-se um objeto, que projetava sua sombra na cortina. Primeiros projetores. Durante o Renascimento, novas experiências foram feitas, gerando o descobrimento da câmara escura por Leonardo da Vinci. Ele realizava trabalhos utilizando a projeção de luz, mesmo que não fosse por questões relacionadas ao entretenimento. Evoluiu até que em 1832, onde Joseph-Antoine Plateau foi o primeiro a utilizar esse meio de projeção para entreter as pessoas, e acabou criando o fenacistoscópio, máquina que servia para apresentar várias posições diferentes de um objeto ou ser vivo em figuras, colocadas em ordem em um disco, que quando girado aparentava indicar movimento, ou seja, várias imagens formando um movimento constante e contínuo. No mesmo século, Charles Emile Reynaud inventou o praxinoscópio, aparelho feito de diversos espelhos conectados que brincavam com a luz de forma a criar um espetáculo reluzente. Essas foram as primeiras versões dos projetores, mas ainda não se pareciam com os projetores modernos. Edvard de Muybridge foi o criador do zoopraxiscópio, o primeiro projetor de filmes da história que demonstrou a imagem de um cavalo galopando em 1879. O experimento chamado Sally Gardner a galope foi realizado para provar que todas as patas de um cavalo saem simultaneamente do chão durante o galope com uma série de 24 fotografias exibidas em série. O zoopraxiscópio consistiu em um disco circular com uma sequência de imagens que quando girava dava a impressão de movimento. O equipamento serviu de inspiração para a nova geração de projetores de filmes de Thomas Edison e William Dickson. Projetores no século XIX. Apenas no final do século XIX os projetores se aperfeiçoaram nas questões mecânicas e de qualidade de imagem. Thomas Edison foi o primeiro a testar essa ideia, criando um projetor mecânico, e assim que grandes produtoras perceberam que as pessoas pagariam para ver entretenimento nessas novas máquinas, a ideia foi logo adquirida e aprimorada. As imagens eram, e ainda são, feitas de pequenas imagens que, ao entrarem em contato com a luz, são iluminadas e ampliadas, como o fenacistoscópio. Criou-se uma forma de emendar várias fitas, de forma para não ter que parar o filme a cada meia hora para trocá-la, já que cada fita de imagens tem um tamanho limitado. Mais técnicas de fabricação foram exploradas com mais atenção e foi logo percebido que tal aparelho necessitava de diversas peças, que foram logo inventadas para aperfeiçoar o aparelho. A evolução foi tanta que já nos anos 30 os filmes já contavam com cores, e não apenas preto e branco. As imagens foram ficando cada vez mais fluidas e nos anos 90 já estavam praticamente perfeitas. Assim, abriram espaço para os projetores atuais. Projetores atuais. Projetor Benck como representante dos projetores atuais. Os projetores de hoje em dia têm uma qualidade excelente de imagem, que em parte se deve à pressão da indústria cinematográfica para obter sempre o perfeccionismo em suas produções,
investindo grandes quantias de dinheiro na fabricação de projetores eficientes. O problema é que aparelhos como esse quebram com muita facilidade e requerem cuidados especiais para serem consertados, como técnicos e instrumentos feitos especificamente para o problema. Outro problema possível é que pequenos defeitos fazem toda a diferença na hora de sua apresentação no cinema, como um pixel preto ou glitches que distorcem a imagem. Atualmente os projetores funcionam à base da mistura das 3 cores primárias, azul, amarelo e vermelho, que são capazes de formar qualquer outra cor. A cor branca, que é a mistura de todas as cores, ajuda nesse processo, dando realce nas cores mais difíceis de criar usando somente as primeiras 3 cores. Os projetores do futuro serão com certeza um grande desenvolvimento, com a qualidade de imagem ultrapassando os limites do real e deixando a plateia com a sensação de estarem dentro da tela, vivendo a história dos personagens dos filmes como se estivessem ali ao seu lado. Grandes quantias continuam sendo investidas na produção dessas e a melhoria de imagem é constante. O futuro dessa indústria ainda será glorioso. Lentes dos projetores em geral. Um projetor é um equipamento provido de uma lente convergente, objetiva, que é capaz de fornecer imagens reais, invertidas e maiores que o objeto, que pode ser um slide ou filme. Normalmente, os slides ou filmes são colocados invertidos. Assim a imagem projetada será vista de forma direta. O desvio acontece quando a luz entra no vidro, passando do ar para o vidro, e quando deixa novamente, passando do vidro para o ar. Quando estudava o comportamento da luz ao atravessar uma lente de aumento comum, o físico francês Augustin-Jean Fresnel observou que a parte mais importante da lente era a borda exterior do vidro da lente. A maior parte da lente não fazia muita coisa. Então o que aconteceria se pudéssemos cortar apenas a parte útil? Esta é a teoria básica da lente de Fresnel. E aqui está como funciona na prática. Imagine que tivesse sido feita de um material mole e que permitisse ser cortada. Tendo isto como base e precisasse de uma lente 3 vezes menor que uma lente comum. Então dividiríamos ela em 3 partes exatamente iguais como mostrado abaixo. Nos pontos de intersecções das linhas horizontais com a lente traçaríamos linhas verticais. Feito isto aproveitaríamos apenas a parte de cor laranja, ou seja a superfície da lente. Após isto, colocaríamos as partes que sobraram sobre uma mesma superfície plana. Então temos a lente de Fresnel. Lanterna mágica. É o mais antigo dos projetores de multimídia. Não há informações muito precisas sobre este, mas sabe-se que quem lhe deu esse nome lúdico foi o dinamarquês Thomas Wolfenstein. Contudo, o primeiro a descrevê-lo foi o jesuíta Athanasius Kircher, no século XVII. A lanterna mágica tinha como objetivo projetar em um anteparo uma imagem desenhada em uma tela de vidro. Para isso, utilizava-se uma vela, um espelho côncavo, um pedaço de vidro onde eram desenhadas as imagens e uma lente, responsável pela ampliação. O espelho côncavo era utilizado para aproveitar ao máximo a luz fornecida pela vela, fazendo com que a imagem fosse bastante iluminada. A luz passava então pelo vidro, chegando à lente que iria ampliar a imagem e projetá-la sobre algum anteparo. Este equipamento fornecia apenas imagens paradas, logo não criava um efeito de movimento. Lanterna vertical. Logo após a lanterna mágica, foi desenvolvida em 1853 por Edmond Becquerel, a lanterna vertical, que funcionava basicamente como o projetor de slides atual, conhecidos como retroprojetor. Eram utilizadas lentes, espelhos e vela, porém, desta vez a imagem era colocada sobre uma lente horizontal, a qual era iluminada, fazendo com que a imagem fosse transmitida para outra lente localizada na parte superior, chegando então a um espelho, responsável por refletir a imagem ampliada na parede. Cinematógrafo. Cinematógrafo dos irmãos Lumière. Pouco tempo depois, em 1895, os irmãos de origem francesa, Auguste e Louis Lumière, criaram o cinematógrafo. Com esse novo equipamento era possível transmitir imagens com movimento a partir de uma movimentação do filme em frente às lentes. Foi considerado o pontapé inicial para a indústria cinematográfica. O primeiro cinematógrafo funcionava com a ajuda de uma manivela e era capaz de captar imagens, revelar o filme e projetá-lo. O equipamento pesava em média 5 kg e dispensava eletricidade, por isso era muito eficiente. Era apoiado em um tripé,
Para maior estabilidade durante a filmagem, e o cinegrafista precisava ficar olhando diretamente pela janelinha do aparelho pouco antes da gravação a fim de ajustar o enquadramento. Para a projeção, o cinematógrafo era aberto e passava por uma readaptação. O filme revelado era devolvido à caixinha superior. A lente de pouca abertura usada para a gravação era trocada por uma maior, que ampliava as imagens. Uma fonte de luz, posicionada atrás da máquina aberta, enviava as imagens para a tela branca. Depois, era só rodar a mesma manivela no mesmo ritmo do registro. Projetor opaco. Projetor opaco, epidiascópio, ou episcopo é um dispositivo usado para projetar imagens de materiais opacos. O objeto projetado é colocado de cabeça para baixo dentro da sala episcopé com luzes intensas que iluminam o objeto. Existe um sistema de espelhos e prismas que é usado para focalizar uma imagem do material em uma tela de visão. Para projetar a luz refletida, os projetores opacos requerem bulbos mais brilhantes e lentes maiores do que projetores aéreos. Um cuidado deve ser tomado para que os materiais não sejam danificados pelo calor gerado pela fonte clara. Os projetores opacos não são tão comuns quanto os aéreos modernos. Os projetores opacos são usados geralmente para projetar imagens de páginas de livros, de desenhos, de espécimes minerais, de folhas, etc. Foram produzidos e introduzidos no mercado como ferramentas da ampliação dos artistas para permitir que as imagens sejam transferidas a superfícies tais como a lona preparada e discursos. Retroprojetor. Um retroprojetor consiste em um aparelho projetor de transparências, que foi inventado em 1931, nos Estados Unidos e é considerado o único cuja concessão obedeceu a fins de formação e de ensino. Trata-se de uma unidade que incorpora uma superfície transparente, na verdade uma grande lente plana, lente de Fresnel, sob a qual se situa a fonte luminosa. Sobre a lente existe uma placa de vidro, na qual se coloca o material a ser projetado. Um sistema de espelho e lente recolhe a imagem e projeta-a sobre um alvo, tela ou qualquer tipo de pigmento apropriado. O aparelho está apto para permitir ao utilizador escrever diretamente sobre uma lâmina de acetato transparente, acetato inerte, projetando-se nas suas costas, no alvo, tudo o que se escreve ou desenha. Projetor de slides Kodak. Em 1960 a empresa Kodak lançou o projetor de slides Carousel. Este funcionava basicamente como a lanterna mágica, porém a iluminação deveria ser feita através de uma lâmpada e as imagens são gravadas em filmes fotográficos. Todos estes equipamentos inspiraram a criação dos projetores digitais, seja para uso profissional, pedagógico ou para lazer. O projetor de slides é constituído de lentes esféricas do tipo convergente objetiva, uma fonte de luz muito intensa e um espelho côncavo onde o centro de curvatura coincide com a posição ocupada pela fonte de luz, a fim de se ter melhor aproveitamento da luz emitida pela fonte. O objeto tem que necessariamente ficar entre o ponto antiprincipal e o foco principal da lente. Dessa forma, quando aproximamos a lente do objeto fixo, a imagem tende a afastar da lente e aumentar de tamanho. Existem atualmente 3 tipos de projetores digitais: o 3CRT, Cathode Ray Tubes, o de LCD, Liquid Crystal Display, e o DLP, Digital Light Processing. Conclusão. A partir da história da evolução e funcionamento dos projetores, novas tecnologias foram criadas a partir da popularização deste instrumento óptico. Imagens que no princípio eram feitas com lamparinas e pintadas manualmente, foram se desenvolvendo cada vez mais, até nos dias de hoje, onde as imagens são em alta definição, em 3 dimensões e até mesmo luzes de LED. Como fazer seu próprio projetor? Projetor de slides caseiro. Agora que você já sabe como funciona um projetor, que tal criar o seu próprio? Com apenas uma lupa, uma caixa de sapato, seu celular e mais alguns materiais, fica fácil de fazer e se divertir. Você vai precisar de uma caixa de sapato, uma lupa, um celular, uma caixa de papelão pouco maior que o celular, isopor, fita isolante ou cola quente e estilete ou tesoura. A lupa que utilizaremos possui uma lente de vidro, o que favorece na qualidade final das imagens. Porém, qualquer tipo pode ser utilizado. Apenas ressaltamos que, quanto maior for a lupa, maior deve ser a caixa de sapato e melhor tende a ser o resultado. 1 grau passo. Abra um buraco que seja do tamanho da lupa em um dos lados da caixa de sapato. Em seguida, fixe a lupa nesse buraco da caixa.
Dá para usar fita isolante ou, se preferir, cola quente para deixar o objeto bem preso ao papelão. 2 graus passo. Agora precisamos criar um suporte para o aparelho. Para isso, corte um pedaço de isopor que será usado como uma base. A caixa do tamanho do celular servirá como um apoio para que o celular não caia para frente ou para trás. Corte uma pequena parte na frente do papelão, o suficiente para mostrar apenas o display. 3 graus passo. Cole essa caixa no pedaço de isopor usando cola quente. Assim que você posicionar o conjunto, fure a caixa de sapato e o isopor com palito de churrasco para construir um mecanismo que pode ser controlado. Isso vai ser muito útil para ajustar o foco da imagem. Para testar o projetor, encontre um ambiente que possa ficar completamente escuro e uma parede preferencialmente branca. Posicione a caixa, escolha o conteúdo a ser exibido e posicione o celular dentro do seu suporte. Porém, aqui vai um ponto essencial para que tudo funcione corretamente. É preciso colocar o aparelho de forma que o conteúdo exibido fique de ponta cabeça. O funcionamento desse projetor é muito simples e se assemelha muito ao que acontece no olho humano. A luz emitida pelo ambiente, ao chegar em nossos olhos, forma uma imagem na retina, mas de ponta cabeça. Para conseguirmos interpretar a imagem, o nosso cérebro inverte tudo o que é captado na retina para que possamos ver o mundo da forma como ele realmente é. Curiosamente, esse também é o método de funcionamento dos projetores. E então, o que achou do nosso projetor construído com uma caixa de sapato, uma lupa e um celular? Com a ajuda dessa criação, é possível fazer as imagens saltarem de um display para uma tela de quase 40 polegadas. Se inscrevam-se no canal NitroTube Casa dos Leléus. Valeu, falou e fui.